Pois bem, amadas, para quem não me conhece, para você que está aí nos visitando, meu nome é Juliana, eu sou mais conhecida como a pastora Ju dessa casa, e esse é um ministério de mulheres da igreja chamado Despertar, e esse nome tem uma razão de ser, e essa lamparina também tem uma razão de ser. E hoje nós vamos falar exatamente disso. Vira e mexe, eu trago essa palavra, que é a inspiração do nome desse ministério, tentando trazer sempre algo prático, dentro de um prisma diferente, a partir da mesma passagem. Então, aí, não sei, a cada 2 anos, a cada 3 anos, eu retomo essa palavra, porque eu acho que ela é riquíssima e a inspiração do nome desse ministério vem a partir dessa passagem, que é uma parábola muito conhecida para quem está no meio cristão e acredito que muito interessante para aquelas que estão conhecendo pela primeira vez e se deparando pela primeira vez com essa palavra, que fica no livro de Mateus, no capítulo 25. E eu queria aproveitar e pedir, se alguém puder trazer para mim uma água, eu agradeço demais, porque não parece, mas quando a gente está aqui vai secando, parece que assim a boca vai ficando seca. Sabe quando parece que você come uma banana verde, assim, que vai secando tudo? Acontece. Não sei se é assim com todos, mas comigo é assim. Toda vez que eu estou aqui, seca muito a boca. Mas enquanto isso, a gente vai lendo, então, Mateus capítulo 25. Eu vou começar. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e a hora. Então aqui, no capítulo 25 de Mateus, Jesus, ele entrega uma parábola muito interessante, com muitas simbologias. Tem muita coisa aqui para a gente extrair e entender o que ele está falando. Um capítulo anterior a esse, Mateus 24, o Senhor Jesus, ele começa a falar sobre o sinal dos fins dos tempos. Então, no capítulo 24, ele começa a falar o que vai acontecer no fim dos tempos. Então, eu quero ir com você e voltar um pouquinho. No capítulo 24, a partir do versículo 3 ao 8, que diz assim:
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aí no versículo 13 diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No versículo 36, lá acabando já o capítulo 24, diz assim: Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O dia e a hora é desconhecido. Então aqui, no capítulo 24, Jesus, com seus discípulos, começa a falar do fim dos tempos. E ele começa então a dar dicas de como vai ser, de como seria. E ele fala sobre rumores, ele fala, olha, vai ter muita nação contra nação, rumores de guerra, vai ter muita coisa que vai acontecer. E a palavra de Deus, em muitos outros momentos, começa a descrever aquilo que vai acontecer e quais são os sinais para que a gente consiga compreender que o fim está próximo. Em algumas tantas outras passagens, então, vai decorrendo sobre isso. A pastora Sheila deu um curso de escatologia. Escatologia é o estudo do Apocalipse, que é um estudo do final dos tempos, trazendo ali todo um panorama bíblico, falando sobre isso também. Mas a palavra diz e nos afirma que o dia e a hora, ela é desconhecida, e ela é desconhecida até para o próprio filho. Nem o próprio filho sabe, e a palavra diz que o único que sabe é o pai. E é muito interessante essa passagem, porque a palavra também nos diz que nós, a igreja de Cristo, ela é conhecida como a noiva. Como a noiva. E que nós estamos aqui sendo preparadas como noivas para ter esse encontro com o noivo que é Jesus. E que então terá esse encontro maravilhoso. E a palavra de Deus diz que Cristo, ele então nos entregou a sua vida por nós, nos resgatou do inferno, nos reconectou ao Pai, e então ele ressuscitou, ficou aqui com seu corpo ressurreto, depois ele sobe assunto aos céus, e a palavra de Deus diz que ele está lá preparando a nossa morada. E olha só que interessante, a cultura judaica, ela acontece num paralelo, por isso que quem lia isso, por isso que Mateus, a escrever tudo isso, fazia tanto sentido para quem estava lendo muitas coisas que às vezes para a gente passa despercebido, porque a nossa cultura é muito distante da cultura desse povo. E a cultura da época, para um casamento era assim, olha que interessante.
dava-se o noivado, o noivo então, olha que legal isso. O dia que eu descobri isso, eu falei, gente, isso é muito legal. O noivo ficava noivo ali, eles ficavam noivos, e o noivo, ele ia embora, ele sumia, ele desaparecia depois que eles ficavam noivos, porque ele ia preparar a casa. Ele ia construir a casa para a noiva. Então, a noiva, nesse processo de construção que o noivo não aparecia, a noiva se aprontava e ela se arrumava, ela preparava tudo, ela preparava todas as coisas que precisam preparar, ela fazia o enxoval, ela bordava, ela cuidava de tudo, ela se cuidava, ela se preparava, e enquanto isso, o noivo preparando a casa. E olha que interessante, quem liberava para o noivo, para falar assim, está tudo pronto para o casamento, a casa está pronta, é isso mesmo, era o pai do noivo. O pai do noivo chegava para o noivo e falava assim, pois bem, meu filho, agora está pronto. E aí o pai do noivo pedia para o melhor amigo do noivo avisar a noiva que ele estava chegando, para que ela se aprontasse. E aí, então, o amigo do noivo chegava na frente do noivo e falava, olha, o noivo está chegando. Olha como todo esse paralelo fazia sentido, porque era exatamente assim que acontecia na cultura judaica. A preparação de um casamento era assim. E aí Jesus, quando ele quer explicar alguma coisa espiritual e de valor espiritual, traçando um paralelo da cultura daquilo que eles habitualmente estavam acostumados, ele trazia uma parábola, porque uma parábola era mais fácil de entender e de compreender o ensinamento e a espiritualidade aplicada em cima daquilo. Então, ele fala dessa parábola das 10 virgens, que é a parábola das 10 noivas. E ele, então, fala e separa essas 10 em 2 grupos, de 5. 5 sábias, 5 mulheres sábias, 5 noivas sábias e 5 nécias. 5 prudentes e 5 imprudentes. Dependendo da Bíblia, vai falar prudente e imprudente. Dependendo da Bíblia, vai falar sábias e nécias. E aí, acontece que ele começa a falar de algo espiritual. Então, no versículo 1, ele fala assim, o reino dos céus será, pois semelhante. Então aqui ele começa a dizer assim, no reino dos céus, aquilo que é celestial, aquilo que é espiritual, é semelhante a essa história que eu vou contar para vocês. As 10 virgens pegaram suas candeias. Por isso que o símbolo do despertar é uma candeia. Pegaram suas candeias. A candeia, ela é um lugar que armazena, que está ali, o óleo. O óleo, então, é colocado na candeia para que ela seja um guia, para que ela seja luz, para que ela ilumine o caminho, para que você consiga enxergar para onde você está indo. E em muitos momentos da palavra de Deus, o óleo, ele é o símbolo da presença do Espírito Santo. Então, aqui, quando ele fala das noivas, das 5 prudentes que tinham óleo
suficiente para esperar a volta do noivo, é porque essa noiva, ela estava em constante comunhão com a presença do Espírito Santo de Deus. No versículo 13 do capítulo 24, fala exatamente disso. Porque ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. No capítulo 25, então, ele fala o reino dos céus. E aí, ele termina esse capítulo falando exatamente dessa perseverança e desse reino dos céus. Porque é muito interessante a gente entender que as imprudentes, no aguardo, acabou o óleo. Elas chegaram para as prudentes e falaram: olha, tem como você me dar um pouquinho desse óleo aí, dividir comigo? E ela diz assim: se eu dividir com você, vai correr o risco de nós duas ficarmos sem. É muito interessante porque a gente pode olhar para isso e dizer assim: gente, mas isso é um pouco egoísta, não é não? Poxa, custava compartilhar um pouquinho com a irmã? Custava dar um pouquinho de óleo para a irmã? Mas, amados, a presença do Espírito Santo, ela não tem como ser compartilhada dessa forma. Não existe Espírito Santo, tio, vô, entende? O que eu quero dizer, irmão, a minha mãe tem o Espírito Santo, então por isso eu vou ter também, porque se a minha mãe tem, ela vai reservar um pouco para mim. Não é assim. É pessoal, é individual. Você pode estar do lado de um monte de gente, repleto do Espírito Santo e da presença do Senhor, e você pode estar completamente vazia, e é algo que não tem como compartilhar. É pessoal. É disponível para todos. É disponível. O Senhor Jesus diz, e a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não fique de fora, mas tenha vida eterna. A obra redentora de Jesus foi para todos. Agora, se você não acolhe isso para você, se você não entende que você precisa ter a tua candeia e que você precisa perseverar e que o Espírito Santo precisa ser algo real, vivo, te iluminando o caminho para que você chegue no dia desse encontro maravilhoso com o noivo e ele possa te receber. Porque é muito interessante a gente olhar para isso e aquelas que não entraram, a palavra de Deus diz que a porta se fecha. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço.
É muito forte isso, porque ele falou, poxa, ele não disse, olha, que pena, você tinha que estar aqui na hora certa e infelizmente agora você não vai poder entrar porque tinha um tempo para isso. Mas é muito chocante ver que as nécias, as imprudentes, elas não eram nem conhecidas pelo noivo. Isso nos faz entender que existe gente com cara de noiva, mas não é. Porque a parábola fala as 10 virgens. Algumas Bíblias falam as 10 noivas. Elas tinham cara de noiva, mas elas não eram. Porque elas não carregavam aquilo que era necessário ser carregado, dia após dia. A presença do próprio Deus. A perseverança de carregar essa presença e essa presença ser o bem mais precioso. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é precioso para a gente faz a manutenção. Tudo aquilo. Então a palavra de Deus diz assim, que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O nosso tesouro, aquilo que vale para a gente, é aquilo que a gente cuida, aquilo que é precioso. Por isso que essa música que a gente acabou de cantar, ela parece ser tão estranha às vezes, porque ela diz assim, eu não vejo em mim nada de muito precioso, porque eu fui encontrado, porque na hora que a gente consegue enxergar a grandeza desse Deus, instantaneamente a gente enxerga a nossa pequenez, a nossa necessidade, a gente se olha e a gente fala assim, eu fui encontrado nele, não existe nada mais precioso do que ele. Aí eu começo a olhar para aquilo que de repente era importante para mim, para aquilo que de repente eu guardava como precioso, mas quando eu me deparo com o Senhor Jesus, quando eu olho para Cristo e eu vejo essa conquista maravilhosa de eternidade, minhas irmãs, nós estamos no final dos tempos. Nunca estivemos tão próximos. Nunca. É muita desgraça acontecendo. É muita calamidade. E olha que a gente vive numa bolha. E olha que a gente vive separado de muita atrocidade que está acontecendo. O mundo está terrível. E sem dúvida alguma, Jesus é a única esperança. E a gente está num mundo que tenta nos distrair e tenta de alguma forma nos convencer de tantas preciosidades, de tantas coisas. Mas a palavra de Deus diz que tem muita coisa que a traça corrói, que a ferrugem corrói, que a traça leva embora e consome. O que realmente, minhas amadas, vamos pensar juntos, é valioso. Quando a gente para pensar na coisa mais valiosa que a gente pode ter, é de fato a nossa vida e quem nós somos. Aqui, olhando para uma perspectiva nossa, uma perspectiva terrena, é claro que quando a gente encontra Jesus, a gente entende que Ele é a coisa mais valiosa. Mas Ele fez o que fez, e a obra que Ele fez foi uma obra de resgate e redenção pelo valor que Ele encontra nas nossas vidas. E a conquista de Jesus foi uma vida eterna. Uma eternidade ao lado do Pai. E aí eu te pergunto, tem algo mais precioso do que isso?
Aonde nós estaremos, minhas irmãs, daqui 200, 300 anos? Se a gente não entender de que além dessa matéria, que a gente se preocupa, que a gente quer cuidar, e que está tudo bem com isso, o Senhor também quer que a gente se cuide. Mas além de tudo isso, dessa corrida frenética que a gente tem para conquistar, para comprar, para vestir, para usar, para morar, para dirigir, para comer, para viajar, para estar. Por mais que a gente possa viver uma vida regalada por 80 anos, e depois? E a palavra de Deus e a Bíblia, ela constantemente nos alerta para olharmos para isso. E o mundo lá fora constantemente vai trabalhar para que a gente não se importe com isso. São tantas as distrações para a gente não parar para pensar na nossa espiritualidade. Mas, minhas irmãs, no final é tudo que vai sobrar. Porque nós somos seres eternos e há um destino. Aliás, 2. E é sobre isso essa parábola. É sobre isso essa parábola. E é uma alerta. Jesus aqui, no seu amor infinito que Ele tem por nós, Ele está dizendo assim, por favor, seja sábia. Seja sábia. Mantenha a tua candeia cheia de óleo. Persevere. E aí, para encerrar, eu pedi para colocar e fazer um slide de passos práticos para nós estarmos prontas. Eu vou até postar para a gente ter isso e para você copiar, para você imprimir, para você entender como manter a tua candeia acesa, como perseverar, como manter a tua candeia acesa até esse dia, e esse dia vai chegar. E em nome de Jesus, que essa porta esteja aberta e que possamos todas entrar e desfrutar da presença, desfrutar dessas bodas, dessa festa que vai ser o encontro do noivo com a noiva. É muito prático aqui, minhas amadas. Não significa que seja fácil, é um desafio, mas é possível e é maravilhoso quando a gente consegue. Buscar um relacionamento íntimo com o Senhor por meio das orações diárias. Minhas amadas, orar é tão importante. Nós entrarmos na presença do Senhor, falarmos com Ele, conversarmos com Ele, abrir o nosso coração, dizer para Ele como estamos, como nos sentimos. E depois disso, dedicar um tempo para ler a Bíblia regularmente, meditar em suas verdades, aprofundar o conhecimento do Senhor nas Escrituras. Como conhecer Deus? Através da sua palavra. Algo também que é muito importante, desenvolver-se em uma comunidade cristã saudável e ativa, participando regularmente de uma igreja local e dos pequenos grupos. Amados, isso é tão importante, não tem como a gente edificar a nossa fé. Veja bem, aqui não é uma nécia e uma sábia. Ele já colocou em grupo porque é isso.
é conjunto, é comunitário. A nossa fé, ela fica mais forte, mais fortalecida, mais edificada, quando nós estamos em comunhão entre irmãos, vindo para a igreja se alimentar, participando de uma igreja ativa, de uma igreja saudável. Eu não estou falando só daqui do refúgio, longe de achar que aqui na cidade essa é a única igreja saudável e ativa da cidade, mas te falando de todo o coração, se você quer crescer, se você quer se desenvolver espiritualmente, você precisa estar em comunhão. Nós temos como cultura dessa igreja, além de nos encontrarmos aqui todos os domingos, a gente também se encontra nas casas que nós chamamos de em casa, que são esses pequenos grupos, que é um tempo de crescer, de trocar figurinha, de trocar experiência, de fazer um pedido de oração, de um orar pelo outro, de um entender os processos do outro, de testemunho, de vida, de troca, de comunhão. Como é importante o discipulado. De repente você que está aqui não sabe o que é discipulado, vou te explicar. Jesus tinha os seus 12 discípulos, apóstolos, não é? Que ele chamou para andar mais de perto, para ensinar, para instruir, para desafiar. E aí, quando Jesus ressuscita, momentos antes, ele passou lá 40 dias com o povo, já com o corpo ressurreto, e ele, antes de subir, ele diz assim: olha, eu quero deixar uma direção para vocês. E ele fala assim: ide aos 4 cantos e forma discípulos, discipule pessoas. E assim nasceu a igreja. A partir disso, Jesus então é assunto. O apóstolo Pedro inaugura a igreja depois de 50 dias. Em Atos 2, a palavra de Deus tem a descida do Espírito Santo. O azeite já é providenciado para colocar na candeia. A igreja é inaugurada e eles começam então a fazer discípulo e a igreja começa a crescer, e é algo lindo porque quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, e um povo crente, forte, resiliente. Então ali, a igreja do primeiro século, a coisa mais linda, e os discípulos foram feitos, e cá estamos nós por conta disso, porque o discipulado continua. Então, aqui nessa casa, a gente entende que discipulado é algo muito importante quando você chega na fé, quando você fala assim: eu quero mais. Vai ter alguém nessa casa que vai te acompanhar, que vai te ouvir, que vai te orientar, que vai te mostrar como, quando começar a ler a Bíblia, de que forma entendê-la, interpretá-la. Aquilo que você precisar se abrir, dos teus perrengues, das tuas dores, das tuas aflições. Esse irmão mais velho, então, vai te conduzir até que você amadureça e se torne um irmão mais velho, e daqui a pouco está pronto para conduzir outros. E assim é o discipulado, e assim os discípulos do próprio Cristo estão crescendo e multiplicando. Então, a partir disso, minhas amadas, não tem como não viver e experimentar o amor de Cristo, que é algo que eu acabei de dizer pessoal. Eu posso aqui falar para você quem é Jesus. Eu posso aqui descrever tudo que Ele fez na minha vida, e olha que Ele fez tanta coisa linda. Você pode se emocionar, você pode até falar: uau, olha que incrível o testemunho dela. Mas se você não experimentar, se você não viver isso, é mais uma história emocionante, é mais um filme,
é mais uma propaganda de margarina, é mais uma emoção que só fica no campo das emoções, mas aquilo que Jesus faz transcende as emoções, é espiritual, é vida, é transformação, é mudança, é uma mudança. E a partir disso, a prática dos ensinamentos, é obedecer a palavra, é quando essa palavra, ela passa a ser o teu guia. Então, a lamparina, o Espírito Santo ilumina e o caminho é Cristo. E a palavra de Deus diz assim, o próprio Cristo afirma isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz assim, ninguém chega até o Pai se não for por mim. A gente vive ouvindo que muitos caminhos levam a Deus. Mas eu preciso te dizer que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, ele não diz que ele é um dos caminhos. A palavra de Deus diz que ele é o caminho. E a palavra de Deus diz que ninguém, e ninguém é ninguém, chega ao Pai se não for através dele. Dele. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida trilhando um caminho. E às vezes a gente está cansado demais, parece que a gente anda, e a gente não sai do lugar. Parece que às vezes a gente está andando em ciclos. São círculos que são cíclicos e quando a gente vê, a gente está lá. Mas quando a gente decide entregar a nossa vida a Jesus e Ele se torna o alvo do nosso caminho, a palavra de Deus diz que há uma novidade de vida. E que a gente comece então a andar de glória em glória, de vitória em vitória em Cristo Jesus, porque Ele já conquistou todas as coisas. E a palavra de Deus diz que aquilo que Ele tem proposto para nós é uma vida e uma vida abundante. Uma vida abundante, porque Ele que nos projetou, Ele que nos fez, Ele que projetou a nossa existência e não tem ninguém que saiba mais como a gente pode funcionar melhor do que aquele que nos projetou. E aqui é o nosso, sabe o que é isso aqui? É o nosso manual de funcionamento. Como a gente vai funcionar? Bem. De maneira plena, de maneira abundante. Aqui Ele nos instrui sobre tudo. Sabe o que é tudo? Tudo está aqui. E quando a gente se propõe, é exatamente essa a mensagem nessa parábola. É permanecer com a nossa candeia cheia até esse grande dia e esse grande encontro. E a palavra de Deus diz que para que tudo isso aconteça tem um start, tem um começo. E esse começo é entregando a nossa vida para Jesus, é falar: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor segure na minha mão e me conduza nesse caminho. Eu não sei fazer sozinha, eu não consigo. Eu vou ler a Bíblia, eu nem entendo direito, é tão difícil, é tão complexo. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, eu preciso que o Senhor me conduza, eu preciso que o Senhor me ensine. Esse é o start, é abrir o nosso coração. É decidir também abrir mão de todo o resto, porque a palavra de Deus diz que Jesus ele não divide a glória dele com ninguém. É fazer dele seu único Senhor e Salvador. É fazer dele o único. É abrir mão de todas as outras coisas.
Seja lá quais são, energia, cristais, pessoas, cartomantes, benzedeira, qualquer outro tipo de algo que a gente possa tentar colocar no caminho, achando que, por mais que você possa ser bem intencionado, a proposta aqui dessa noite é dizer assim: eu quero Jesus. E eu quero que Ele seja suficiente, porque, minhas irmãs, Ele é. Ele é suficiente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através dEle. É Ele. Tem tantas outras distrações, mas é Ele. E nessa noite, a palavra de Deus diz ali em Apocalipse que Jesus é aquele que Ele bate na porta. Ele não invade a vida de ninguém. E diz assim que aquele que abrir a porta do seu coração, a palavra de Deus diz que ele vai entrar e ele vai preparar um banquete para os seus. E nessa noite, Jesus está batendo em algumas portas aqui. E Ele quer saber se Ele pode entrar. Ele quer saber se Ele pode entregar uma candeia na tua mão, colocar um óleo na tua mão. E Ele está dizendo assim: filha, eu vou te conduzir para que ela não se apague no meio do caminho. Mas para isso é necessário você querer, você se dispor a se tornar noiva. Então, eu já estou acabando aqui, mas um dos objetivos dessa noite é conduzir você a essa oração. Eu sei que a grande maioria aqui já fez essa oração. Nós estamos aqui, é uma igreja, e tem muitas irmãs mais velhas aqui já. Mas eu sei também que tem algumas que nunca fizeram essa oração, uma oração simples, mas poderosa. Dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor me conduzindo. Eu preciso do Senhor. De repente aí onde você está, teu coração pode ser que já esteja batendo mais forte, você está sentindo que é contigo. Isso já é obra do Espírito Santo de Deus te tocando. De repente você achou que você ia vir aqui só comer um hambúrguer e papear. Mas tem algo tão melhor do que isso para te oferecer. Tão mais valioso, tão mais poderoso, tão mais incrível. Que é o Senhor Jesus. Então eu quero saber de vocês que estão aqui. Quem gostaria de receber essa oração? Convidando Jesus para entrar na sua vida. Levanta a tua mão onde você está. Amém, amém. Amém, minhas amadas. Que alegria. Você que levantou tua mão, vem aqui. Eu quero orar com você, olhando para você. Quero que você também se lembre desse dia, o dia que você se levantou e veio para frente entregar tua vida para Jesus. Porque é um dia tão memorável, um dia tão especial, é um dia tão incrível. Que alegria. Eu lembro quando eu fiz essa oração. E ela mudou minha vida. Que lindas. Que bênção. Eu quero pedir algo para vocês. Coloque a mão no coração de vocês. Abaixe a cabeça. Você vai repetir. E eu vou te dizer que vai ser a oração mais importante que você vai fazer na tua vida. Diz assim então: Senhor Jesus, nessa noite, repitam todas, nessa noite, eu abro a porta do
do meu coração, da minha vida, de tudo que eu sou, de todos os meus sentimentos, toda a minha vivência, das minhas alegrias, das minhas conquistas, mas também dos meus traumas, das minhas angústias, dos meus medos. Eu quero me apresentar com tudo que eu sou e tenho diante do Senhor nessa noite. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor, a partir de hoje, possa fazer morada no meu coração. Me lava com teu sangue, me perdoa todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Eu quero, a partir de hoje, fazer diferente. E eu preciso que o Senhor segure nas minhas mãos e me conduza. Senhor Jesus, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz e me dê coragem para que eu possa obedecer cada uma da tua direção. Abre a tua mão assim para receber. Isso, e diga assim: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Eu te recebo, eu te acolho, eu reconheço que eu preciso de ti. Fala comigo, me ensina a ser uma mulher de Deus, de fé, que a minha fé possa crescer, que eu possa ser reconhecida como uma mulher sábia em todo lugar que eu estiver, em casa, no trabalho, com a família, que todos possam ver a tua luz brilhar através de mim. Em nome de Jesus, eu te confesso nessa noite como meu Senhor e meu Salvador, único e suficiente. Eu declaro que não mais há lugar para outros ídolos no meu coração, a não ser Jesus. Aleluia, aleluia. Continue com os seus olhos fechados agora, que eu quero orar por vocês. Eu quero fazer uma oração por vocês. Senhor Jesus, eu te louvo por essa noite, Senhor. Obrigada, Pai, porque eu sei que estava na tua agenda esse encontro aqui. O Senhor as trouxe aqui nessa noite, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, tocá-las de maneira sobrenatural nessa noite. Com teu toque, Senhor, de amor. Com teu toque, Senhor, de vida. Oh, Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, em cada uma das tuas filhas aqui, Senhor. Vem, Deus, com a tua cura, com o teu poder, com a tua presença, com o teu amor, Pai, com a tua vida, Senhor, com a tua esperança, com o teu calor, Senhor, com o teu afago, Pai. Em nome de Jesus, abençoando-as, Deus, derramando, Senhor, da tua vida, derramando, Senhor, da tua fé, Senhor,
sobre cada uma, Senhor, das tuas filhas aqui, Pai. Derrama, Senhor, da tua vida. Derrama, Senhor, da tua porção, Senhor. Da tua porção, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que essas mulheres, Senhor, possam entender de que elas não estão mais sozinhas, mas que a tua presença as acompanha de dia, de noite, ao deitar, ao levantar. Que não existe mais, Senhor, que toda depressão, Senhor, que toda ansiedade, Senhor, que toda acusação, que toda culpa, Senhor, seja removida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa-as, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Glória a Deus por isso. Gostaria que você se virasse, desse um abraço nessa irmã que está aí. Que Deus te abençoe. Receba o amor do Pai através desse abraço. Glória a Deus. Olha só, a gente quer entregar algo precioso para vocês. Eu queria pedir, Pri, você está aí, né? A Priscila está aqui. Eu queria convidar todas vocês a irem com a Pri naquela salinha ali, porque ela vai entregar um presente. Você que não tem o manual, sabe esse manual? Você vai ganhar hoje um manual de instrução para você. Então segue ali a Pri, que ela vai te dar um presente. E você, minhas irmãs que estão aí, pode se colocar de pé. Vamos louvar e adorar o Senhor, porque a palavra de Deus diz que a festa no céu quando decide entregar a sua vida ao Senhor. Hoje é dia de festa. Amém? Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Eu quero orar. Só um minutinho. Eu quero orar por vocês também. Eu imagino que todas aqui anseiam ter as suas candeias cheias. Amém? Quem aqui quer ter sua candeia cheia? Quem aqui quer ser encontrada como sábia? Aquela que vai se encontrar com o Pai e desfrutar das bodas junto ao Cordeiro de Deus. Quem almeja isso de todo o seu coração? Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós almejamos, Deus. Tu és, Senhor, o nosso maior tesouro. Que possamos a cada dia mais compreendermos isso, alargarmos isso no nosso entendimento, para que possamos, Senhor, cultivar, preservar, perseverar, Senhor, na caminhada contigo, na manutenção da nossa espiritualidade, na manutenção, Senhor, da tua presença em nós, da nossa vida, da nossa santificação, Senhor. Aqui estão as irmãs mais velhas, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, nos ajuda, Senhor, na manutenção, Pai, de carregarmos a tua presença e da tua presença ser o tesouro mais precioso das nossas vidas. Que não sejamos tolas, que não sejamos nécias, que não sejamos imprudentes, mas que possamos ser reconhecidas pelo Senhor como sábias, prudentes, carregando, perseverando na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Essa é a tua oração? Amém? Vamos adorar o Senhor então. Adore ao Senhor. Seu
tua majestade, que a tua presença seja real, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Hoje e sempre, Deus, em nome de Jesus. Minha amada, dê um abraço na irmã que está do seu lado, abençoe a vida dela. Abençoe a vida dela, diga que bom que você está aqui. Que o amor do Senhor possa tocar a tua vida e o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem acender as luzes. Aproveite essa noite, amadas. Que Deus abençoe a tua vida. Que você possa curtir a noite e desfrutar da comunhão da mesa, em nome de Jesus.